de infelicidade. O pecado nos incapacita a amar. Quando ofendemos, machucamos, magoamos o outro, nós também nos magoamos, nos ofendemos, nos machucamos, porque fere a nossa relação para com o outro e, claro, para com Deus. Aí o nosso coração fica meio pesado, ficamos chateados, ficamos pensosos ou pensamos muito, né? De tal fala, de tal ato, e claro que a gente fica meio triste quando percebe que o outro ficou magoado. Às vezes o perdão é aquilo que vai nos ajudar a cicatrizar tal ferida, mas no sentido de crescimento. A cicatriz no sentido fica a marca, mas toda vez que a gente olha, a gente sabe o que a gente fez, o que deixou o outro chateado, magoado, ferido, e aí a gente pode, com essa cicatriz, não cometer de novo tais atos, ou seja, aí a gente busca aí rever e ao mesmo tempo crescer nessa graça plena do próprio Deus, que é o nosso Pai. E assim, claro, o pecado, como ele a nossa intimidade, mas ao mesmo tempo o nosso interior, ele também machuca e contamina as estruturas familiares, a estrutura da escola, da sociedade, da religião, porque ele às vezes penetra de modo tão silencioso que nós não somos capazes de perceber. No dia a dia, no agito total, às vezes nós não nos silenciamos para contemplar o rosto de Deus, que nos convida a repensar as nossas atitudes. E assim, o pecado ele também entra nessa dimensão social. Há o pecado do mundo, que ao mesmo tempo nasce dos pecados pessoais dos humanos e origina pecados nas pessoas. O pecado social permite-nos entender os projetos orgulhosos, totalitários, a rigidez e a intolerância das experiências humanas. E o pecado, nesse sentido, ao tornar-se argamassa de nossa sociedade, nega-lhe a dimensão fundamental que é o amor. Ele veda-nos estar disponíveis diante de Deus, gera desarmonia interior, seduz-nos a para afastar-nos do plano e do caminho de Deus. Obscurece as razões iluminadas pela fé, engendra confusão e vergonha por termos abusado dos dons de Deus. Se alguém disser ama a Deus, mas odeia o seu irmão, claro que é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê, porque Deus está no escondido do nosso coração, ele é invisível e somente aos olhos da fé é que podemos contemplá-lo e percebê-lo. E este é o mandamento que recebemos: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Está na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20 a 21. Portanto, a experiência de ser pecador situa-nos no plano divino e no plano objetivo histórico salvífico. No princípio e no fim está o amor de Deus. O pecado não consegue dominar. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, pois Ele nos ama profundamente e está sempre de braços abertos para nos acolher, nos abraçar e nos perdoar. Nesse sentido, percebemos que a graça derrotou o pecado. Em Jesus, e o faz em nós amar. Mais uma vez, São Paulo nos afirma, onde abundou o pecado, aí superabundou a graça, ou seja, muito maior é a luz, o amor, a benevolência de Deus. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20, vamos encontrar esta afirmação. E João nos afirma de novo, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, o Salvador. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, a meditação sobre o pecado nos aponta a graça de Deus, que é misericórdia infinita. Deus nos conduz, nos ilumina, nos convida à conversão, isto é, mudança de vida interior, abrir o nosso coração para as coisas boas, para o perdão, para a gratuidade de Deus. A misericórdia, nesse sentido, reconforta. Eis uma passagem da experiência de Deus a Israel na caminhada do povo.
Está em Êxodo 34. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. E ele invocou o nome do Senhor. E o Senhor passava diante dele, e ele exclamou: Senhor, Senhor, Deus forte e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados. Portanto, vemos aí a figura de um Deus que, mesmo vendo que nós somos pecadores, rebeldes, mas Ele está sempre com o coração aberto para nos abraçar, nos perdoar, mas Ele quer o nosso crescimento, quer a nossa reflexão, nossa meditação, contemplação da Tua beleza infinita. Portanto, o auge da revelação da misericórdia de Deus acontece na pessoa, nas ações e nos ensinamentos do Cristo, porque Ele é misericórdia. O amor de Deus em Jesus alcança o grau sublime na cruz, despojado de luxo, de tudo, demonstra total compaixão. Ele vai dizer lá em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E basta recordar também a cena do perdão à adúltera, João 8, 1 a 11, e da pecadora em casa de Simão, Lucas 7, 36 a 53, onde Deus demonstra total bondade, total misericórdia. E finalizando o nosso encontro de hoje, peçamos a proteção da querida Mãe e do nosso Divino Mestre Jesus, que possamos ser conduzidos até os seus braços e dentro do teu coração, e que o Deus da vida e o Deus da esperança nos cubra com o teu amor paternal, nos dando amor, perdão, graça, coragem, sabedoria para enfrentarmos os desafios que o dia a dia nos apresenta. Com Deus somos fortes, com Deus vencemos, com Deus somos capazes de perdoar e amar o nosso irmão e a nossa irmã e nos perdoar, ou seja, perdoar a nós mesmos, porque quando nós não nos perdoamos, nós não somos capazes de perdoar o nosso irmão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Que desçam sobre vós, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre todos os seus sonhos e projetos, a saúde, a paz, as bênçãos e a luz do Deus que é todo poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Deus amoroso lhe conduza e que possamos fazer uma experiência quaresmal a partir do rosto de Deus que nos chama sempre a esta caminhada que é rica, que é fortalecedora, ao mesmo tempo que nos ensina a ser cristãos e cristãs a partir do amor do próprio Cristo. Porque por primeiro é Ele que nos convida à mesa da Eucaristia, da palavra, o encontro com os nossos irmãos em comunidade. Fiquem na paz e na proteção do próprio Deus e da Virgem Mãe, Maria Santíssima.